Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Hoje eu estou aqui na área de serviço e não ia gravar hoje, mas decidi gravar. Pensei num assunto aqui, observando muita coisa que acontece no nosso convívio social, entre as pessoas, famílias e tal. Né? E me veio a palavra na minha mente, a palavra prudente. Certo? O que é ser prudente? Prudente é a pessoa que se cuida, que está sempre um passo à frente, que ela visualiza um possível perigo e procura um meio de evitar que esse perigo chegue até ele ou a sua família. Esse é o prudente. O prudente é aquele que tem cuidado para que ele não seja atingido pelo mal ou por alguma surpresa da vida que pode acontecer. E se a surpresa da vida vier, ele está preparado de alguma forma para poder enfrentá-la. Você consegue entender isso? Existem várias formas de pessoas prudentes e eu quero ler aqui no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, Provérbios 20, capítulo 27, a partir do verso 12, que diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples, passam e sofrem a pena. O que é o simples? É aquele que não consegue visualizar um possível perigo, Quando alguém fica, o verso 22 aqui, que é o 22, também fala, o capítulo 22 de Provérbios também diz a mesma coisa. Diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o insensato, passam e sofre a pena. Ou seja, o verso 5 diz: espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Então, em algum momento da nossa vida, nós podemos viver de maneira imprudente, principalmente quando somos mais novos, não conhecemos a vida. Quando os mais velhos dizem: fulano, cuidado com isso, é porque ele já sabe daquilo. Geralmente o mais novo ignora o conselho dos mais velhos, mas é o conselho dos mais velhos, eu estou falando de velhos que tenham uma mente no lugar. Geralmente o conselho dos mais velhos é o que dá vida, que pode evitar que aquele jovem, sendo ele uma moça ou um rapaz, possam cair em uma armadilha da vida, que existem as armadilhas da vida. Quer que eu te falo um pouco das armadilhas da vida? Uma das armadilhas da vida são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Aliás, para ficar bem colocado, uma das armadilhas da vida, ela está, inserida nas nossas emoções, E em boa parte dela, nós somos imprudentes. Por exemplo, em relação ao sentimento alheio de um rapaz por uma moça, não é verdade? Hoje, se você for olhar na sociedade, quantas situações de imprudências, acontecem na vida dos jovens, aonde eles se metem. Quando eu era jovem, às vezes eu chegava do trabalho e os meus colegas já estavam me esperando para a gente tramar alguma coisa. A travessura. Quando a gente é adolescente, é jovem, a gente só quer fazer travessura, porque a gente
acha que não tem perigo. E isso, se tratando também das emoções, também é um outro ponto forte. Porque se dependendo do modo que você lidar com as suas emoções, ela poderá lhe sentenciar para o resto da vida. Por exemplo, você lá, de repente você tem um envolvimento lá, ou a moça tem um envolvimento com o rapaz tem um envolvimento com a moça, de repente acontece uma gravidez inesperada. Eles foram imprudentes, sim ou não? Foram imprudentes. A criança que vai nascer, ela não tem culpa de nada. A culpa está nos dois. Mas os dois ainda não têm conhecimento do peso dessa culpa. Em alguns lugares, os avós, os parentes vão ajudar a criar aquela criança, mesmo que os dois não aceitem. Não era para ter vindo agora, isso foi errado. Dependendo das situações, olha o que acontece. Vamos lá, eu já vi casos assim, muitos casos, e acontece na sociedade. Uma moça engravida de um rapaz, mas não era aquilo que ela queria só uma noite. Eles queriam, como é que se fala na linguagem dos jovens, né? Zoar, né? Vamos zoar um pouco, vamos brincar um pouco, beber um pouco, vamos curtir a vida. E um outro erro grosseiro, que é o dos mais velhos, eu já recebi esse tipo de aconselhamento. Uma senhora, né, até me diz, membro da igreja onde eu sou até hoje, mas ela foi infeliz ao me dar esse seguinte conselho: aproveita que você é novo e namora bastante. Só que se eu fosse namorar bastante, hoje eu estaria com a minha vida toda arruinada. Porque o homem, sendo homem ou mulher, ele precisa ter autocontrole de si mesmo. O homem, ele não é menos homem porque ele evitou um encontro com uma moça, aonde poderia se concretizar numa relação, num envolvimento entre um e outro, para dizer que ambos eram os tais, os descolados entre a galera. Né? Aquele rapaz que conseguiu sair ou dormir com aquela moça, ou aquela moça conseguir dormir com aquele rapaz. Então, voltando ao assunto anterior, os jovens, eles praticam constantemente a imprudência, porque não conhecem a vida. Mas os mais velhos, quando patrocinam, orientam, aconselham os mais novos a certos tipos de comportamento, eles também estão contribuindo, estão sendo tão imprudentes quanto aqueles jovens. Há adultos que querem que os mais novos façam o que eles não conseguiram fazer. Isso está comum na sociedade. E há casos assim, eu já visualizei casos assim, da moça apenas sair por uma noite com as colegas, né? E existe áreas que não é para determinada pessoa, não é para ninguém. E de repentemente aquela moça saiu para o encontro, de repentemente chegou lá, foi dopada, e casos assim saem na televisão, nos noticiários. A moça foi dopada e no ser dopada, né, ao invés dela ter um envolvimento apenas com um rapaz, foram vários. Que desonraram aquela moça. Ela volta para casa, por infelicidade se engravida de um daqueles que se envolveram com ela. Então, quando na vida social, na nossa vida como um todo, nós precisamos controlar as nossas emoções, tanto o solteiro quanto o casado. Nós precisamos controlar nossa emoção. O que diz ali? O desavisado ou o imprudente vê o mal, mas não se importa. Há pessoas que estão vendo que o mal vai acontecer, mas a decisão não vai acontecer nada não. Daí a pouco ele está sendo mordido, engolido e não tem mais volta. Então há muitos casos assim de filhos que nascem de uma gravidez indesejada, porque os seus pais são jovens, não queriam aquilo.
dependendo do tipo de família, não aceita aquilo, e isso pode também acabar atraindo para eles, para ambos, um dos lados, a morte. Alguém pode não gostar. Você viu um caso mais importante, um dos casos importantes que saiu no nosso noticiário aí, de uma moça que se engravidou de um jogador de futebol, mas ela queria extorquí-lo. E o desfecho que se deu não era para ele ter feito o que ele fez. Mas eu estou falando que a imprudência foi de quem? Havia um interesse da parte da moça. Mas a imprudência foi de quem? De um jogador que tinha toda a sua assessoria para poder orientá-lo a não cair naquela armadilha. Porque isso não ia gerar bem. Dois casos semelhantes. Um caso, a moça se envolveu, mas ela já era uma moça profissional, parece que se envolveu. Ela já tinha costume de ir daquele jeito. Ela se envolveu com esse jogador e engravidou-se, teve filho. O jogador começou a pagar pensão, foi para a justiça, mas ela queria mais dinheiro. Isso acabou produzindo um homicídio. Mas o imprudente foi quem? O jogador, porque ele tinha toda uma assessoria em volta dele que poderia ter orientado ele a não entrar naquele caminho. Mas quando o dinheiro rola mais alto, as pessoas se sentem poderosas e acham que os crimes ou algumas ações que elas fizerem, a sociedade irá apoiar, porque a pessoa é importante, sai nas notícias, nas mídias. E o outro jogador, analisando dois extremos, o outro jogador recebeu um comunicado que uma senhora, uma mãe, né, publicou na internet ou alguma TV falou que o filho que estava com ela era filho daquele determinado jogador. Aquele jogador, qual foi a atitude dele? É meu filho, vamos fazer o teste de DNA. Fez o teste de DNA. É meu filho? Então, tá aqui, vamos estipular, a assessoria dele cuidou de tudo. Nós vamos pagar aqui uma pensão pro rapaz, e vamos acertar aqui os trâmites de tudo e tal. Encerrado o assunto, beleza? Beleza. Pronto, não teve confusão. Já do outro lado, houve os extremos. E os extremos gerou o suicídio. Então, ser prudente na vida é importante. Eu estou falando que prudência, tá? Você não precisa ser rico para ser prudente. Se a riqueza vier, é uma conquista. Tá? Mas fulano é pobre. Hoje as pessoas olham o volume, olham o dinheiro, olham se tem muito, se tem pouco. Isso é um grande equívoco de todos nós como seres humanos. Nós temos que, antes da riqueza ou da pobreza, enxergar a pessoa, não o que ela tem ou o que ela não tem. E quando nós enxergamos a pessoa, nós passamos a entender que há muito mais de importante nas nossas vidas do que nos nossos bens ou naquilo que não temos. Então, ser prudente é se preparar para o dia das adversidades. Ser prudente é melhor você evitar um encontro do que você ir em busca. É melhor você evitar o encontro do que você ir ao encontro da morte. É melhor você evitar o encontro, isso eu falo para moças e rapazes. É melhor você evitar o encontro do que você for nesse encontro e não voltar mais. É melhor te chamarem de atrasado, mas você teve muito mais tempo de vida do que você viver poucos dias de vida, porque está proposto para nós vivemos muito mais. Algumas ações que nós cometemos, elas diminuem nosso tempo na terra. Alguém vai dizer, mas tem muitos homens maus aí, mas cada caso é um caso. Às vezes por exemplo, existe muitos homens maus aí que não morrem. Por exemplo, um jovem pega uma moto e sai em disparada. Não respeita a sinalização, não respeita a curva, não respeita a estrada que não está em péssimas condições. O que vai acontecer? Ele pode sofrer uma queda ou vir a óbito. É diferente? Então, a prudência está em observar o terreno onde você está. Você observando isso,
você vai ser um homem tranquilo ou uma mulher tranquila. Quanto à riqueza ou você ter o poder, menos poder aquisitivo, isso é outro fator, vai depender do seu desempenho, do seu talento. Está atrelado à prudência também, mas de uma outra ótica. A prudência, estou falando do cuidado pessoal. Antes de tudo, você precisa estar íntegro para poder usufruir daquilo que você vai conquistar. Que adianta você conquistar muitas coisas, mas você não está pronto para poder usufruir, porque por alguma imprudência sua, alguma imprudência ou você desrespeitou as leis existentes que regem o nosso mundo e você foi agora punido por essas leis. Você desrespeitou a lei da velocidade, lei de trânsito, você desrespeitou a lei do bom senso, de repente você sofreu um revés e agora está impossibilitado, está vivendo, mas com limitações. Então, ser prudente, tá? É aquele que vê o mal, tá? E se prepara para não passar por aquele mal. Você consegue me entender? Ser prudente, para mim também, é aquele que em tempos de paz reforce as defesas, porque o inimigo, ele vem e nos ataca. E se ele perceber que ele não consegue, ou se ele não conseguir nos vencer, ele vai lá e vai se preparar e vai voltar. E se ele voltar e nós estivermos despreocupados, seremos atingidos pelo nosso inimigo. Ser prudente, viu? Eu só dei aqui um bate-papo. Dá uma analisada nisso com calma. Eu só passei aqui para tentar te ajudar de alguma forma. Principalmente você que é jovem, uma moça, um rapaz, que tem uma vida e um futuro promissor. Não jogue o teu futuro fora. Pense com a cabeça. E Deus certamente te abençoará, tua família se alegrará e todos se alegrarão. Voltamos a conversar numa próxima oportunidade.